Lucas capítulo 17. Próximo culto, os nossos pastores, nosso amado pastor Newton, pastor Leidiel, já estarão conosco. E nós estamos com saudades e desejosos para rever os nossos amados líderes. Lucas capítulo 17, versículo 26 e versículo 29. Diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Versículo 30 e terminamos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Deus, nós clamamos agora de que todo entendimento presente seja cativo à tua palavra, que nenhuma distração, que nenhuma superficialidade prevaleça em nenhum coração agora. Nós resistimos às resistências espirituais, que haja inteligência bíblica pairando neste lugar, quebrantamento de coração e obediência à tua palavra, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém. Diga comigo: eu creio na família. Mais uma vez, eu creio na família. Por que você crê na família? Então eu vou dizer assim, eu creio na família, e você vai dizer por que você crê na família, ok? Então não importa o que você vai falar, mas você precisa ter uma convicção porque você crê na família. Vamos lá? 3, 2, 1, eu digo, eu creio na família, porque aí vocês dizem aquilo que está no coração de vocês. Vamos lá? 3, 2, 1, eu creio na família porque... Uau, ganhou o projeto de Deus. Então vamos todos dizer, eu creio na família porque é projeto de Deus. Então vamos dizer junto, eu creio na família porque é projeto de Deus. Vamos lá? 3, 2, 1. Eu creio na família porque é projeto de Deus. Esse mês nós falaremos, nós iremos dialogar de uma maneira intensa sobre família. Porque nós estamos lutando pelos fundamentos da nossa fé. E nós entendemos de que igreja, de que a nossa fé é uma fé que valoriza a família. Porque a família não é plantada, a família não é criada pelo homem. A família é obra do próprio Deus. Então eu convido a você para que intensamente dedique o seu coração esse mês a favor de família. Ao final dessa pregação, nós passaremos para a igreja alguns propósitos que nós estaremos sugerindo para você caminhar conosco. Dá uma olhada para esse slide. Opa, ligou, vamos lá. Dá uma olhada para esse homem aí. 71 anos. Aí você me diz assim, o que este homem tem a ver com o tema de família? O que este homem tem a ver em um domingo à noite, aqui em Blumenau, em uma pregação que será sobre família? Preste atenção, deixa eu ler para vocês. Idoso rouba banco para ficar longe da esposa e é condenado à prisão domiciliar.
Vou até tomar uma água depois dessa. Quando você pensa que você já viu de tudo, você ainda não viu nada. Gente, isso é real, tá? As datas tá ali, foi o setembro de 2017 ou 16. 17, né? Tá ali 17. Gente, é tenso, né? Ei, você não conhece uma história meio parecida assim, não? Talvez nem tanto, né? Talvez você não conheceu ninguém que roubou para ser preso aqui no Brasil, né? Mas alguém que está no trabalho e quando ele pensa em ir para casa, ele fala, olha, eu preferiria passar a noite de plantão do que ir para casa. Você já ouviu alguma história assim ou não? Você já ouviu a história de alguma esposa que o dia de arrumar casa, porque arrumar casa é tenso, tenso. E ela passou o dia fazendo faxina, ela passou o dia limpando casa, ela passou o dia lavando roupa, em algum dia da semana. Claro que não é todo dia, né? Apesar que todo dia tem roupa suja. Mas é tenso. Aí, é cansativo demais os trabalhos domésticos. Aí quando o marido vai chegar, o coração dela entristece. Porque com todo o trabalho da casa, estava melhor com a ausência dele. Ou pode ser vice-versa. Ou ele está em casa e quando ela chega, há uma tensão no ar. A verdade é que se nós não cuidarmos da nossa família, nós corremos o risco de coisas desconfortáveis como essa ou semelhante a essas acontecerem conosco. Talvez ele não verbaliza, talvez ela não verbaliza, ou talvez os filhos não conversam sobre isso, mas lá dentro o ambiente da casa não é o melhor ambiente. Nós divulgamos de que a igreja é um grande lugar. A igreja é um lugar de celebração. A igreja você é convidado a aplaudir durante a liturgia. Na igreja você é convidado a se abraçar. Você é convidado a soltar os seus fardos, os seus jugos. Agora, a sua casa não pode ser menos do que isso aqui. Se você pensar na igreja como lugar melhor do que a sua casa necessita de um milagre de Deus. Porque Deus quer que a sua família, Deus quer que o ambiente doméstico seja o melhor lugar da sua agenda diária. Quem aqui já teve aquela sensação de você viajar? E você programa lá uma viagem quando não é um programa, uma agenda de índio, quando dá tudo certo. Porque tem vezes que você tira as férias que você se arrepende. Alguém já passou isso ou não? Pelo amor de Deus. Mas quando deu tudo certo, você foi para um bom hotel, você foi para uma boa casa e está hospedado, tudo maravilha. É tudo muito bom. Mas fala para mim. Mas quando você chega em casa e você fala assim, meu bem, a viagem estava tão boa, mas nada melhor do que estar em casa. Ah, que palavra maravilhosa. Mas nem todos têm essa realidade. O texto que nós lemos é um texto que nos reporta alguns contextos. Primeiro contexto é um texto que nos mostra o fim dos tempos. Você precisa dialogar com seu coração de que a volta de Jesus é uma realidade. Se você tem sido displicente em perceber de que Jesus está voltando, de que nós estamos na última hora, é tempo de você escrever no espelho, é tempo de você colocar no para-brisa do carro, é tempo de você colocar um despertador no celular com o anúncio, Jesus está voltando. Você não pode perder isso de vista. Você não pode, eu não posso perder isso de vista. O pano de fundo aqui é o fim dos tempos. Jesus fala de sinais que iriam preceder a sua segunda vinda. E dentro desses sinais, ele traz à memória a história de duas famílias. E essas duas famílias têm algo para nos ensinar. A primeira coisa que eu quero introdutoriamente conversar com você é de que a vinda de Cristo, Jesus pontua duas inferências aqui. Primeiro,
Seria como nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento. Será como nos dias de Ló, plantavam, colhiam, vendiam, compravam. Parece-nos que quando nós vamos ouvir sobre sinais do final dos tempos, é de nós esperarmos falar de adultério, de prostituição, de muita droga, de muitos outros sinais agressivos aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Mas Jesus, nesse momento, ele não fala sobre isso. Quando ele fala de sinais, ele está falando de duas realidades aqui. Primeiro, o contexto que ele fala nos dias de Noé, primeiro nos fala de uma rotina. Todo dia você come, sim ou não? Uns comem mais, outros comem menos, mas todos comem. Você bebe todo dia, sim ou não? Todos nós bebemos. A gente compra, a gente vende. Percebe que as realidades aqui de comprar, de vender, não há nada negativo nisso. Mas dai-nos uma ambiência de rotina. Aí Jesus está dizendo assim, olha, naquele dia as pessoas estarão em uma rotina. E eu vou te dizer uma coisa, não há nada mais perigoso do que uma rotina. Uma rotina que não recebe a nossa atenção. Uma rotina que não recebe o nosso olhar cuidadoso. Quando um casamento entra numa rotina, um perigo está à vista. Quando uma família entra numa rotina, o perigo está à vista. Quando uma espiritualidade entra em uma rotina, o perigo está à vista. Porque a rotina nos cega. A rotina não bloqueia a sensibilidade de você captar, de você aproveitar os momentos nas suas essências. Você se lembra de Maria e José? Maria e José recebem a visita do anjo e diz que Maria daria luz ao Filho de Deus. Preste atenção aqui, mãe. Responda para você. Imagine que você seja Maria. Como é que você acha que Maria tratou o neném Jesus nos primeiros meses? Como é que você acha? Acha que Maria deixa esse menino chorar? Como é que você acha que Maria tratava aquele menino? Com um profundo cuidado, sim ou não? Pensa o olhar de Maria no menino Jesus. Afinal é o Salvador do mundo. Afinal é o Messias. O anjo falou sobre isso e ela guardava isso no seu coração. Mas o tempo foi passando. E teve um dia que eles foram para um culto. Um culto que eles iam todo ano. Olha a rotina. Todo ano eles iam para o culto. E naquele culto Jesus decidiu ficar. E eles não perceberam. A rotina cegou eles de perceber o que estava acontecendo. A rotina talvez pode cegar você, papai, do que está acontecendo na vida dos seus filhos. Eu contei aqui em uma terça-feira de uma experiência de uma mãe que estava em uma cozinha cozinhando e de repente um menino aproximadamente 6 anos chega lá na cozinha e diz assim, mamãe, a senhora sabia que eu posso ser menina? Ela disse, claro que não. Deus te fez menino. Ele disse, não mãe, eu posso ser menina. E ela dá um corretivo no menino, dizendo, não, você foi criado menino. Se você fosse para ser menina, você teria sido criado menina. E ela libera uma palavra de mãe e ele volta para a sala. Alguns minutos depois, o menino volta e disse, mãe, a senhora está errada. Eu posso sim ser menina. Olha gente, a sensibilidade, o discernimento é fantástico. Ela disse assim, quem te disse isso? E o menino disse, o meu amiguinho. E aonde está esse amiguinho? Está aqui na sala. Me mostra. E ele pega na mão dela e leva até a sala, ali no sofá, e aponta. Claro que não tinha nada ali aos olhos da mãe. E a mãe diz assim, descreva como é esse seu amiguinho. E quando ele foi descrevendo, o Espírito grita no coração dela dizendo, é demônio.
imediatamente ela levanta a voz na autoridade do nome de Jesus e repreende aquela ação maligna. E quando ela estava orando, o menino disse: mãe, o que você fez que o meu amiguinho sumiu? Se você entra em casa numa rotina, você não percebe realidades como essas. Você não percebe a realidade que Deus falou profundamente no culto, de que Deus usou profundamente o ministério de louvor, de que aquelas canções que a orquestra tocava era uma resposta que Deus entregou para a sua semana. A rotina é um vilão em nossas casas, é um vilão na nossa família. Essa rotina de entrar, de sair, de falar e de ouvir, a gente entra no automático. E Jesus está dizendo, um dos sinais do final dos tempos é rotina. Cuidado com a rotina. Mas eu penso que a segunda verdade aqui apresentada como uma inferência por Jesus é de que nesses dias seriam dias de distração. Pastor Lediel tem insistido nisso em nossos púlpitos e nós não podemos cansar de falar sobre isso, de que a distração é também um grande vilão. Eles estavam comprando em um dia comum, em um dia normal, nada de errado em comprar e vender, estavam fazendo planos, assim como você está fazendo, aquele plano de comprar aquele grande iate, aquela grande fazenda, aquele monte de gado, amém? Você está querendo comprar, nada de errado em tudo isso, de você pensar numa pós, de você pensar numa graduação, nada de errado nisso. Agora entenda, isso não pode ser o tesouro do seu coração. Não pode, porque se tornar o tesouro do seu coração, você está distraído. E a Bíblia diz que quando eles estavam nessa distração, a porta da arca fechou. Distração dentro de casa. Quantas vezes, gente, tem coisas acontecendo dentro de casa e a gente não está percebendo. Às vezes a esposa dá sinais dizendo: meu bem, você precisa parar. Aí você acha que ela está falando demais. Ou às vezes é o marido que está dando um toque e você não está pegando no meu pé. Mas são sinais que Deus está dando. Mas nós estamos distraídos. Há muita coisa, uma palavra que você talvez ouve o tempo todo é a palavra correria. Correria, eu estou na correria, parece que a gente é atleta, está correndo o tempo todo. A gente ouve o tempo todo correria, e nessa correria nós estamos distraídos e já não somos mais os mesmos. Já não somos mais o mesmo homem. Já não somos mais a mesma mulher, já não somos mais o mesmo cristão. Porque à medida em que o tempo avança, nós estamos mais perto da nossa redenção, disse Paulo em Romanos 13:11. Mas a Bíblia diz que à medida que os anos se vão, nós corremos o risco de um grande esfriamento. E se nós estivermos distraídos, nós não vamos perceber quando Deus está mudando os rumos. Ei! Quantos acontecimentos lá na sua casa que Deus está mudando. Deus está mudando o norte. Deus está mudando os trilhos, mas a gente está distraído. A gente não está sentindo. A gente não está percebendo que Deus está conduzindo essa família para novos caminhos, para novas experiências. Deus está conduzindo essa casa para uma nova dimensão. Deus quer conduzir este coração para algo maior. Mas a gente está distraído demais com as nossas contas, com as nossas faturas, com os nossos carnês. Nós estamos distraídos demais. E o reino e o eterno está em segundo plano. Jonathan Edwards, aos 17 anos, viveu no século 17, ele faz uma oração dizendo assim: Deus, o Senhor me deu 2 olhos, ajuda-me que com um olho eu olho para a eternidade e com outro olho eu olho para essa vida. Equilíbrio. Nós não podemos distrair. Esse mês de março, eu te convido a você não perder a nossa programação.
Porque nós vamos tocar em áreas que precisam ser mexidas na nossa família. A gente vai tocar em áreas que precisam ser mexidas no nosso casamento, que vai doer, porque há muito pus em nossos relacionamentos, que se não for tratado, poderá gerar morte. Poderá gerar morte. E nós estaremos concentrados. Terça-feira eu te convido a estar com a gente. Todas as nossas programações falaremos sobre família, porque nós não queremos ficar distraídos. Sexta-feira agora nós teremos um grande seminário nesta igreja. Um seminário que virá os melhores palestrantes desta nação, para falar para pais, para falar para mães, para nos dar alertas, advertências, sinalizações de que nós não podemos deixar que a rotina nos engula, de que as distrações nos arrebatam. Eu te convido, participa disso. Se você não pode vir os 2 dias, vem pelo menos na sexta-feira. Procure na secretaria as informações maiores. Mas esta igreja está dizendo: nós queremos te ajudar, para que você não seja distraído dentro de casa. Aí você me diz: pastor Aguiar, o que eu devo fazer diante desses últimos dias em relação à minha família? Como que eu devo viver como família nesse tempo do fim? Algo muito simples que eu vou compartilhar com vocês hoje, como um prelúdio, como uma introdução do que nós vamos trabalhar durante todo o mês. Em suma, no tempo do fim, você precisa assumir as suas responsabilidades. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Em primeiro momento, nós encontramos no texto a figura de Noé. Noé é um homem que ele chamou a responsabilidade para si como homem. Ele não vivia em uma geração menos favorável do que a nossa. Noé vivia em um contexto de mudanização, de apostasia. Leia Gênesis capítulo 6 e você lembrará de que o mundo estava terrivelmente mal, semelhantemente ao nosso. E agora Noé se levanta como homem. Então deixa-me falar para você que é macho aqui essa noite. Nesse tempo do fim, você que é homem, assuma a sua responsabilidade como homem. Como homem. Se você não precisa ser muitíssimo inteligente para você entender que nós vivemos em uma geração, em uma cultura que está conspirando contra a masculinidade. Você concorda com isso ou não? Uma cultura. Jader Borges vai dizer, vai chamar a nossa cultura da cultura da desmasculinização. Olha aqui. Os homens. Quais os homens presentes que são daquela época? De você rasgar a roupa, de você carregar cicatrizes, de passar debaixo de arame farpado, correndo atrás de pipa. Quem aqui que já machucou descendo com o carrinho de rolimã? Qual era o momento que a gente mais gostava? Chuva. Porque quando chovia, a gente entrava naquelas lâmpadas, parecia o Shrek, né? Mas pensa uma coisa boa. Era ou não era? A gente assistiu o Rambo. Aí acabava o filme, o que a gente fazia? Pegava uma faixa, amarrava e brincava de quê? Os nossos heróis eram os caras machos, cara. Aí hoje, obrigado. Aí hoje, quais são os heróis da nossa geração? Os heróis da nossa geração, eu não vou dar nomes aqui, mas é um camarada que tem uma calça coladinha, com um cofrinho pro lado de fora, com um cabelinho. É os heróis da nossa geração. É
É uma criança que não tem cicatrizes mais. É claro que o mundo mudou, claro, eu não estou sendo aqui um alienado. Mas as crianças hoje estão crescendo como porcelana. Existe lojas que você vai, você não tem mais uma calça que caracteriza uma calça masculina. Está tenso, tenso. Aí nesse tempo, você homem precisa se levantar dentro de casa, ensinar o seu filho a ser homem. Homem à imagem e semelhança de Deus. Você precisa entender que nesse tempo você precisa chamar a responsabilidade para si. Aí aqui nós esbarramos em um mito que foi pregado durante muito tempo na nossa cultura cristã, dizendo de que a coluna da nossa casa era a mulher. Eu cresci na igreja ouvindo isso. Essa é uma realidade para uma família onde que somente a mulher é cristã. Mas em uma família em que todos são cristãos, a coluna da espiritualidade de uma casa nunca biblicamente foi a mulher. A coluna, a liderança espiritual de uma casa é do homem. Se na tua casa a sua esposa ora mais do que você, a chave precisa virar lá. Ninguém pode assumir o posto desta casa em uma liderança espiritual que não seja um homem. Aí o que nós construímos? Uma cultura onde que é a mulher que vai para a igreja, a mulher que mais congrega, é a mulher que mais chora, é a mulher que mais ora, tudo é a mulher. E os homens? Os homens vêm cá na igreja uma vez por semana, em algum momento lá, ele está relax, a minha esposa está orando, tem de ir para o círculo de oração, tem de ir para os encontros, né? A casa está bem. Aí você encontra uma família desequilibrada. Porque deixa eu te dizer uma coisa, estatísticas. Quando uma criança se converte, ela tem 7% de ser uma agente estratégica de salvação da família. Quando a mulher se converte, e a família ainda não é, ela tem 22% de atrair a família, o esposo e os filhos para a igreja. Quando o homem se converte, salta para 94% de probabilidade dessa família vir para a igreja. Então eu te desafio nesta noite, homem, a você assumir a sua responsabilidade dentro de casa. Te levanta como homem que ora dentro da sua casa. Faça uma agenda de oração, de propósito. Reúna a sua família ao redor da mesa e diz: esta semana nós vamos orar a favor desse propósito. Ora a favor da administração da minha administração como gestor econômico, como líder espiritual dessa casa. Faça uma agenda dentro de casa. Assuma a espiritualidade da sua casa. Levante em algum momento estratégico. Ora pelos seus filhos, se eles ainda estão dentro de casa. Ore pela sua esposa. Apareça dentro de casa como uma referência de um homem cheio de Deus, que assumiu as rédeas de casa, dizendo: minha esposa pode dormir tranquilo, porque Deus me plantou aqui. Essa casa tem um homem de Deus, e eu segurarei as barras, as colunas dessa casa. Pode dormir tranquilo, porque tem um macho de Deus aqui dentro. Eu não estou falando de machismo, estou falando de chamada de responsabilidade. O homem é o cabeça é o que pensa, é o que coordena. Como está a sua posição dentro de casa? Como está o seu plano de espiritualidade para dentro de casa? Estatísticas dizem de que os ateus, 99% dos ateus tiveram problemas com paternidade. Aí colocaram na cabeça dos homens de que o papel do homem é provedor. Então ele traz comida, ele traz dinheiro para pagar a conta, ele traz roupa para vestir a família, e ele senta no berço esplêndido e diz: cumpri a minha missão. Quem diz que é só isso? Você é o profeta dentro dessa casa.
Você é o sacerdote dentro dessa casa. Você é responsável para trazer o céu para esta casa. Está pesado, está com conflito. Chama essa responsabilidade no peito e diz: eu vou contra este gigante no poder do nome de Jesus. Não foge da sua responsabilidade. Noé, em um tempo de muito conflito, de muita apostasia, a Bíblia diz que em toda a terra Noé foi o único que ouviu Deus. Ouça Deus a favor da sua casa. Ouça Deus. Que quando você elaborar um plano, a sua família tenha segurança dizendo: não papai é um homem de oração. Não papai é um homem temente. Não papai, eu conheço. É um Isaac que Abraão disse assim: meu filho, Deus mandou te sacrificar. Gente, Isaac não era um menino de 10 anos. Hoje existe filho que diz: o quê? Pastor, está louco, vou fazer igual gás, vou vazar. Mas ele não, ele sabia que aquele homem ouvia Deus. Noé se levantou: ouça Deus. Chama a responsabilidade da sua casa, a liderança espiritual. Você é mais do que um provedor. Você é o anelo de Deus para o coração da sua esposa. Você é o profeta para ministrar quando ela estiver aflita, quando ela estiver nas suas tensões, quando ela estiver nos seus conflitos. Você é o homem que trará a direção de Deus para os seus filhos quando eles precisarem de uma referência. Você é o homem dessa casa. Algum tempo atrás, eu reuni a minha família e eu disse assim: meu bem, nós precisamos mudar alguma coisa aqui em casa. A gente precisa viver algo mais com Deus. A gente precisa. Esse negócio de mesmice, de ir e vir, alguma coisa precisa mudar aqui em casa. Eu disse: meu bem, domingo, o nosso domingo precisa ser diferente, meu bem. Domingo ser diferente. A gente fala que é o dia consagrado ao Senhor, mas às vezes a gente passa a tarde assistindo futebol, assistindo filme, fazendo tanta coisa, e a gente lembra de vir para a igreja para o culto. Disse: meu bem, a partir de hoje vamos acordar entre nós para que ninguém assista televisão no dia de domingo. Ninguém ficar jogando videogame, ninguém vai em redes sociais. Domingo é um dia da gente pensar em propósito. É um dia de a gente pensar em família, pensar em planos, sonhos de Deus para nós, os nossos planos para com Deus. A gente precisa mudar a nossa agenda de domingo, para a gente entender que o culto não começa quando a orquestra toca, que nós já estamos preparando o coração para a casa do Senhor. É igual aqueles 2 homens, Pedro e João, que estavam vindo para o templo. Gente, eles não estavam voltando do culto, eles estavam indo para o culto. Indo para o culto, eles curam um paralítico. Se ele estivesse voltando, aquele parente ia voar. Indo, o homem já fez milagre, porque o coração estava pulsando Deus. Foi, meu bem, tem mais. Os nossos filhos são pequenos. A gente precisa fazer algo mais para os nossos filhos. Eu escrevi uma oração. 4 pedidos. Nós colocamos numa cartolina e colocamos sobre a mesa da nossa sala. Todos os dias, antes de todas as refeições, o Alejandro e a Alessa tinham de ler aqueles pedidos de oração. E era esses 4 pedidos: Deus, eu quero te amar mais do que tudo nessa vida. E todos os dias a gente ministrava para eles: vocês devem amar mamãe, vocês devem amar papai, vocês devem amar os amiguinhos, vocês têm que amar todo mundo. Mas, acima de tudo, você precisa amar a Deus. Você precisa amar a Jesus. Jesus precisa ser a pérola mais valiosa da vida de vocês. Segundo pedido de oração que nós colocamos ali: nós queremos te amar mais do que tudo nessa vida. Nós queremos te amar de todo o nosso coração. E nós ministramos: vocês não podem amar a Jesus com parcialidade, vocês têm de amar Jesus com totalidade. Terceiro pedido: nós queremos ter experiência contigo ainda na infância. E 4 pedido: me batize com o seu Espírito Santo. Todo dia, na janta, no almoço, o Alejandro e a Alessa lia
orava esses pedidos e nós concordamos entre si. Uns 3 meses depois, eu estava de viagem em um outro estado, cumprindo um compromisso, e de repente a Eline me liga. A Eline me liga e diz assim: meu bem, era um domingo à noite, disse: meu bem, eu tenho uma novidade para contar para você. O Alejandro chegou em casa e disse que durante o culto, era um congresso infantil aqui, um congresso kids aqui na sede, e ele disse que na hora da oração, ele falou umas coisas que ele nunca tinha falado. Ah, queridos, como é que aquilo encheu meu coração. 1 mês e poucos depois, eu estava em uma reunião, ele me liga, um fator que havia acontecido em casa, em relação a Alessa. Eu saí da reunião, pegamos a família, fomos para a igreja orar, para resolver uma situação. E naquele momento, quando nós entramos na igreja, onde que a gente outrora pastoreava, eu vi Deus tomar o Alejandro. Deus tomou o Alejandro em variedade de línguas. E Deus começou a usá-lo em uma voz profética sobre a vida da Alessa. E a Alessa começa a receber uma presença, e a Alessa começa a chorar. Nós oramos por quase 1 hora. Eu dizia: Deus, obrigado. Obrigado porque os meus filhos estão começando a te conhecer. Eu sei que é só o começo. Mas você, homem, é responsável de chamar a sua família para isso. Você é um homem para trazer a revelação para a sua casa. O problema é que quando nós falamos de marido e mulher, submissão, a gente pensa em controle, a gente pensa em imposição. E a gente esquece que o homem dentro de casa, você sabe que a primeira vez que aparece a palavra macho na Bíblia é em Gênesis 1:27. E a palavra macho no hebraico é zacar. E você sabe o que significa zacar? Não é líder. Zacar não fala de rei. Não, zacar não significa imperador, não significa comandante. Zacar significa aquele que se lembra. Olha que coisa interessante. O homem é chamado para se lembrar de quem? Lembrar de quem ele é em Deus. Lembrar de que ele é filho de Deus, que ele é imagem e semelhança de Deus. E assim como Adão deveria ser para o mundo, ele é chamado para ser dentro da sua casa. Assim como Jesus é para a igreja, ele deve ser para a sua esposa. Lembrar de tudo que Deus é na sua vida e de todo o seu propósito para dentro de casa. Eu te encorajo hoje, homem, a você alinhar um novo propósito com Deus. Eu te convido para que você viva uma nova experiência como homem dentro de casa. Viva uma experiência diferente com o Senhor. Chame a responsabilidade dessa casa e coloca-se diante de Deus e viva um sobrenatural com o Senhor. Se a igreja me entende isso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Noé assume essa responsabilidade. Ele constrói a arca para salvar sua família. Eu não estou dizendo, queridos, que eu sou um homem perfeito. Ah, quantas coisas a gente precisa melhorar. Mas viva essa consciência diante de Deus. Nesse tempo do fim, você precisa chamar a sua responsabilidade. Eu caminho para o fim, dizendo: mulher, não destoa do seu marido. Não destoa do seu marido. Porque o texto fala de que será como os dias de Ló. E Ló nos remete para uma história em que o marido estava indo numa direção que Deus estava chamando, e a mulher virou para uma outra direção. Mulher, não destoa do seu marido. Qual é o chamado do seu marido? Qual é o chamado deste homem? Alinha-se a ele. Seja uma auxiliadora para cumprir esse propósito, para cumprir esta missão. Junte-se a ele. Seja bênção para este chamado. Seja bênção para esse ministério.
Uma das coisas que nós acordamos lá em casa, entre eu e a Eline, meu bem, não pare de funcionar quando eu parar de funcionar. E eu não devo parar de funcionar quando você falhar. Porque é isso que acontece dentro de casa. Está indo tudo muito bem, aí de repente ela parou de funcionar e ele, pirraça, também para de funcionar. Aí a casa cai. E nós fizemos um acordo: quando eu falhar, continue funcionando. Porque talvez é você funcionando, é você continuar fluindo no seu papel, que será o resgate. Ei! O filho pródigo, sabe por que ele voltou para casa? Porque ele sabia que o pai não tinha mudado de endereço. Ele sabia que o pai estava com o mesmo coração. O pai não deixou de funcionar. O pai não deixou de fluir, mesmo quando ele falhou. Mulher, não pare de funcionar. Continua fluindo. Porque às vezes a gente bate a cabeça mesmo. Porque às vezes a gente faz o que não deveria. A gente erra, às vezes a gente é vagaroso para cair na real. A gente falha. Esses dias atrás eu levantei dizendo assim: hoje eu vou impressionar a minha esposa. E eu disse: já sei o que eu vou fazer. Eu levantei mais cedo que ela, abri o YouTube e eu procurei uma música que identificava assim, o nosso encontro como nós nos conhecemos. E eu encontrei uma música dos irmãos levitas, assim, que dizia assim, ó: foi do jeito que eu sonhei, em uma tarde chuvosa que eu te encontrei, seus cabelos compridos solto ao vento, seu perfume no ar. Foi em um lugar distante, em outra cidade, enfim, eu sei que encaixava. Foi no domingo à tarde que nós nos conhecemos, o cabelo dela comprido, o perfume, é essa música. Aí eu abri no YouTube e ela dormindo. Aí eu abri no YouTube e soltei a música bem no ouvido dela. Ela acordou pensando que já tinha sido arrebatada. Aí ela acordou assim: que isso, meu bem? Aí eu abençoei a vida dela e tal. Foi assim, penso amanhã assim, maravilhoso. Aí tal, os meninos, tal, todo mundo acordou. E eu me sentindo poderoso. Quando chegou na hora do almoço, esse cabeça dura falou algo que não devia. E quando eu falei o que não devia, a casa caiu. Aí ela falou assim: você me iludiu. Eu falei: não, meu bem, não foi uma ilusão, foi verdade. Mas às vezes a gente erra. Aí eu digo para as mulheres: tenha paciência com a gente. Ajuda a gente a ser homens melhores. Ajuda a gente a ser homens melhores. Um tom. Quantas vezes eu falhei e a minha esposa me resgatou. Ajude o seu marido a ser melhor. A mulher de Ló olhou para um lado, destoou. Em nome de Jesus, seja uma mulher que abençoa o seu marido. Se as irmãs me entendem, digam amém. Estejamos em pé em nome de Jesus. Filhos, nesse tempo do fim, honre as suas raízes. Derrame o seu suor e o seu empenho em favor dos seus pais. Porque nesse tempo do fim, como foi nos dias de Noé, os filhos de Noé ajudaram o pai a fazer a arca. Empenhe em honrar os seus pais. Ei, eu convido a você a
Há filhos a honrar os seus pais. Ore pelos seus pais. Existem filhos que só vivem uma relação de pai e filhos, de suga-suga. Você pode abençoar a vida do seu pai. Separe um tempo para ir lá colocar a mão sobre o coração do seu pai e orar por ele. Libere palavras de elogios pelo seu pai. Fala que você o ama com todas as letras. Dê presente fora de época para os seus pais. Abençoe. Faça com que eles sintam honrados de ter filhos e filhas como você. Existem filhos que só são sanguessuga, só pede pai, me dá, me dá, me dá, me dá. Empenhe para que os seus pais sejam pais agraciados, com a sua honra, com o seu respeito, com a sua dignidade. Queridos, bem-vindos a março no Eu Creio na Família. Eu quero que nesse mês de março você viva algumas realidades com a gente. Você que é homem, está acontecendo toda quarta-feira Homens de Honra. Amados, temos tido testemunhos maravilhosos de homens que estão sendo tocados, homens que estão sendo devolvidos para suas famílias melhores. Toda sexta-feira nós temos casais conectados. Talvez você precisa fazer uma visita a uma sexta-feira. Talvez você pode ser acrescentado em algo, você pode melhorar em algo. Essa igreja tem tido momentos maravilhosos voltados para a família. Eu quero orar com você, pedindo para que você viva. Me ajuda no slide aí, por favor. Pode passar. Tem alguém lá? Ok. 4 propósitos para o mês de março para você. Olha lá. Primeiro, propósito para o mês de março: ler diariamente um capítulo de Provérbios. O mês tem 31 dias. É verdade que hoje já é dia 5, mas você pode ler. Depois você lê 2 num dia e você recupera. Por que Provérbios? Porque Provérbios é o livro da sabedoria. Ali tem ensinamentos para pais sábios, para mães sábias, para filhos sábios. Leia um capítulo por dia, destaca um versículo e ora sobre ele, dizendo: Deus, eu preciso que a minha família seja mais sábia. Eu preciso ser um agente de sabedoria para dentro dessa casa. Leia um capítulo de Provérbios por dia. E durante uma semana lê pelo menos uma vez o livro de Ruth, porque conta o drama de uma família que superou um grande fracasso. Talvez a sua família esteja sendo ameaçada por um grande fracasso. Leia o livro de Ruth, você será inspirado. Ler diariamente um capítulo de Provérbios e pelo menos uma vez por semana ler o livro de Ruth. Segundo, orar para que Deus crie um fato novo em seu lar. Durante todo o mês de março, ore para que Deus crie um fato novo. Eu não sei que fato novo é esse, mas ore, diga a Deus: faça com que a minha família viva uma experiência diferente contigo. Para que a gente chegue no final de março e digamos assim: Deus moveu algo nesta casa. Nós estamos terminando um março diferente como família. Deus fez algo novo na nossa casa. Ore para que Deus crie um fato novo no seu casamento, na vida dos seus filhos. Se você me entende, diga amém. Terceiro, separe o mês de março para gerar memórias de amor na sua família. O que é isso, pastor? Faça alguma coisa para marcar a sua família. Foi as memórias que o pai gerou no filho que resgatou ele. Faça alguma coisa para marcar a sua esposa. Sei lá, talvez você ainda não amanheceu um dia fazendo massagem nos pés dela. Massageie os pés dessa mulher, ou vice-versa. Talvez uma coisa nova para marcar a vida dela é você dar um cartão de crédito para ela. A Zimânia começou a falar em mistérios aqui. Ei, marca a sua esposa, marca o seu marido. Alguma coisa, gente. É uma frase que você fala para ela. É um jejum que você faz em favor dela. É um livro que você presenteia. É para levar ela a almoçar ou jantar em um lugar especial. Marca a vida dele, marca a vida dela.
Marca a vida dos seus pais nesse mês de março. Gere uma memória de amor. Marca a sua família. Eu já comecei a fazer lá em casa. Esse propósito começou quinta-feira aqui na igreja. Nós já anunciamos para a igreja de quinta-feira. E sexta-feira eu consegui fazer algo que nós ainda não tínhamos feito em família. Então assim, tudo que a gente conversa aqui com vocês, eu levo isso muito a sério. Em quarto lugar, convide uma família para participar conosco aqui em uma dessas preleções, porque serão palavras abençoadoras para a sua casa. Eu sei que não tem famílias perfeitas. Eu sei que existem famílias que vivem as suas maiores tensões. Eu sei que você olha para uma foto como essa, parece que é uma família assim que não tem problema. Mas é engano. Se eu contar as minhas falhas, você assusta. Eu não acredito que o pastor Guiá tenha essas esquisitices. Eu tenho. Estou lutando para me livrar de muitas delas. Já deixei bastante. Você tem as suas. Mas é um mês que a igreja estará orando para que a sua família viva momentos melhores. Amém, queridos? Quantos abraçam esse propósito? Levante a mão. Quantos abraçam esse propósito? Amém? Reúne com a sua família, nós vamos orar terminando esse culto. Ajunte-se com a sua família. Conversa com Deus aí agora, com a sua família. Conversa aí com a sua família em Deus. Fala: Deus, mexe com a minha casa. Mexe. Deus, como homem, como mulher, me ajuda a viver alguma coisa diferente lá em casa. Ore para que Deus te dê vitória sobre as ameaças. Leve a sério. Leve a sério. Leve a sério, porque Deus honra compromissos e propósitos verdadeiros. Eu creio que ao final desse mês, queridos, coisas extraordinárias poderão ter acontecido lá na sua casa. Você que não tem um marido cristão, é um mês atípico. Peça estratégias de Deus para você marcar a vida desse homem. Peça criatividade para você marcar a sua família. É o momento de nós orarmos pela nossa família. Homem, ore pelo seu lar. Seja um profeta na vida da sua esposa. Seja um profeta na vida dos seus filhos. Esposa, ministra na vida do seu marido. Ministra na vida do seu filho. Filhos, abençoe os seus pais. Oramos em nome de Jesus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. O projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a paz e onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Eu abençoo a sua casa em nome de Jesus.